Antes da gente começar o nosso tempo aqui, eu queria fazer uma pesquisa de opinião pública aqui, tá bom? Então pode falar, não fica com medo. Se Deus viesse até você e dissesse para você assim, olha meu filho, minha filha, eu estou vendo que você está diante de um grande desafio. Eu estou vendo que você tem um futuro pela frente que te espera, em que você vai ser confrontado, você vai, talvez pessoas vão ficar contra você, ou talvez você não se sente tão preparado para o que você vai fazer agora. Então, meu filho, minha filha, me peça o que você quiser que eu te darei. O que você pediria? Não vale a resposta de prova. Você sabe, não vale você falar não. O que você pediria? Tirando isso aqui que a Tati falou. Pode ser sincero, gente. Fala o que vier no seu coração. O que você pediria? Meu filho, peça o que você quiser que eu te darei. Tá bom. O mesmo que Salomão, sabedoria. Tati, eu vou te dar um cascudo em casa. Brincadeira. Paz. O que mais, gente? Saúde. Mais nada? Espírito Santo. E a maioria do povo ia ficar quieto diante de Deus. Você viu que? Não ia pedir nada, ia ficar quieto. Pergunta difícil essa. Não é fácil. Talvez a gente ache que tem a resposta na ponta da língua, mas não é uma resposta tão fácil de se dar. Às vezes a gente não sabe nem o que a gente quer comer no almoço. A gente faz dieta porque às vezes não sabe o que a gente tem que comer. Então é difícil saber o que pedir. E o pessoal deu um spoiler aqui, mas existe a história de um homem que se deparou com esse momento. E esse homem foi Salomão. Salomão se deparou com um momento semelhante a esse, em que eu acabei de descrever de maneira resumida. Um homem que era jovem à época, na casa dos seus 18 a 20 anos, com um desafio tremendo pela frente. Salomão era um dos filhos do rei Davi. Salomão era o filho do rei Davi com Batseba. Lembra quem é Batseba? Batseba é aquela que o rei Davi tomou de Urias e teve um filho com ele. E esse filho morreu. Mas Salomão nasceu de uma união depois do rei Davi com Batseba. Um homem jovem, um homem que antes de nascer, inclusive, já era amado por Deus. As Escrituras dizem que Salomão, Deus o amou. Quando Salomão nasceu, Deus o amou, já amava ele. Salomão foi um homem que Deus já havia colocado em sucessão de seu pai. Seria aquele que construiria o templo que Davi não poderia construir. Lembram dessa história? Davi, o rei, queria construir um templo a Deus, mas ele não podia fazer isso porque pelas mortes que ele tinha em suas mãos, não o tornava puro. Pelo contrário, o tornava impuro. E Deus falou assim, não, você não vai construir. Mas nascerá um filho que trará paz para o teu reino. E esse filho era Salomão. Mas tinha um pequeno problema no meio do caminho, porque Salomão não era o único filho. E antes de Davi, quando morre um pai e tem muito filho, já dá uma brigaiada danada, para poder fazer inventário e herança, um tanto de coisa. Salomão não era o único. Aliás, Davi tinha muito filho. Mais de 20 filhos. De homens, fora as mulheres. Então, Salomão tinha um problema pela frente, porque Deus havia prometido para isso, como sucessor de seu pai, como aquele que construiria o templo. Mas havia outro filho, e tinha um filho de Davi, se chamava Adonias. Esse cara era meio rebelde, esse cara ele era aquele, não fala mimado, porque a própria história de 1 Reis diz o seguinte, Davi não o disciplinou. Davi nunca olhou para esse filho e falou assim, rapaz, fica quieto aí, para de fazer bagunça. Fala baixo, tá, você está de castigo. Ô, Adonias, vou pegar a colher de pau para você, cara, você para aí. Davi não disciplinou esse cara. E Adonias era um cara, assim, pretensioso. Talvez um pouco arrogante, inclusive. E quando seu pai já estava velho, Adonias teve uma ideia brilhante. Ele falou assim, é o seguinte, eu vou tomar o reino. Eu vou ser o rei dessa bagaça aqui, eu que vou tomar esse trem. Eu vou dominar esse negócio, vou assumir o trono. E ele começou a armar uma jogada
por trás, uma espécie de jogada de mestre, para poder assumir o trono, que era de quem? Seria de quem? De Salomão. Adonias, ele conseguiu comprar ali alguns homens do exército, comandantes do exército, um sacerdote ali também, chegou o cara e falou, vem cá, eu vou te dar um cargo ali, te dar o Ministério da Agricultura, e aí você me apoia aqui, tá? Beleza. Chamou um comandante do exército e falou assim, ó, seguinte, você vai ser o ministro da defesa, então vem para cá que você tá junto comigo. E ele foi angariando pessoas, reuniu em um belo dia todos os filhos do rei Davi, exceto Salomão, e outro profeta, que eram mais ligados a Davi, e ele fez uma festa e se autoproclamou rei. Olha que legal. Adonias disse assim, eu sou o rei agora, e todo mundo, viva o rei Adonias. Que cara rebelde isso. Que coisa. Ele fez isso sem que o pai soubesse, ele fez isso sem a aprovação do pai. Tá vendo, pais? O que dá não disciplinar um filho? Você cria um cara rebelde, esse cara pode ir contra você. Foi o que Adonias fez, ele foi contra o próprio rei, ele foi contra o próprio pai, ele se rebelou contra o pai e armou as coisas pelas costas de Davi. Davi já tinha prometido que seu sucessor seria Salomão, ele disse isso a Batseba, Deus estava com Davi nisso, Deus confirmou isso a Davi. Deus prometeu que ele seria aquele que construiria o templo que Davi não poderia construir. Mas Adonias achava que estava tudo certo. E ele seguiu com sua jogada de mestre. Quase de mestre. Porque ele não contava com o agir de Deus. Ele não contava que acima do que ele tinha planejado, havia um Deus soberano que estava e está conduzindo a história. E aí então, o profeta Natan, vendo aquilo tudo acontecendo, olhou aquilo e falou assim, esse trem está errado, porque Deus prometeu Salomão. Então, peraí. Chamou Batseba, falou, filha, é o seguinte, você quer assegurar sua vida? Você quer viver? Então você precisa tomar uma postura. Vamos lá falar com o rei, porque está acontecendo isso, a gente precisa ver isso. Chegaram no rei e falaram, rei, teu filho Adonias está armando contra você, está nas suas costas, está querendo tomar o trono de Salomão, que você já prometeu. Como é que é? Você fez isso sem dizer isso para nós? Ô Davi, eu estou do seu lado, nós estamos juntos aqui, você já tinha prometido isso para Batseba, Deus concretizou, Deus confirmou isso a você, e você vai deixar isso acontecer assim, Davi? Davi, não, gente, isso está errado, preciso fazer alguma coisa. E aí Davi, então, ele faz o que ele realmente deveria fazer. Pega o profeta Natan, o sacerdote Zadok, se eu não estou enganado, alguns homens, e ele unge Salomão como rei, consagra Salomão como rei, e aí sim se concretiza o que Deus havia prometido, e o que Davi havia prometido a Batseba. Salomão assume como rei. Há uma grande festa em Jerusalém. Todos saem gritando, viva o rei Salomão, viva o rei Salomão, Salomão agora é nosso rei. A história diz que o barulho era tão grande e a festa era tão forte que os chãos tremiam. Deixa eu refazer a pergunta para você. Você agora é rei. Você agora tem o domínio de toda Jerusalém. Você agora é aquele cara que manda e desmanda em tudo, que está tudo sobre a tua coordenação. Você faz o que você quiser. Você tem ali entre 18 e 20 anos, é jovem. E viu isso tudo acontecer, todo mundo armando contra você, você viu que as pessoas estavam armando contra você, você viu que teu irmão estava querendo te derrubar, você viu que foi difícil chegar ali, aquilo que Deus tinha prometido para você, mas foi complicado chegar ali. Você percebe que muito provavelmente se tornaria servo do teu irmão se aquilo desse errado. E você ainda correria risco de morte, porque o texto diz em 1 Reis, quando Natan procura Batseba, ele diz assim, Batseba, se você quiser salvar a sua vida, siga o meu conselho. Então, você está lá, você passou por isso tudo, vendo essas pessoas querendo te roubar, se tornaria servo, muito provavelmente seria perseguido e morto. E ainda tem mais, que o seu pai Davi te chama
Davi estava velhinho, chamou Salomão e falou assim, Salomão, é o seguinte, ó, eu vou bater as botas, não vai ter jeito, eu vou para um lugar que um dia todo mundo vai. E tem algumas coisas que ficou para resolver assim, que eu não tenho força mais, você precisa resolver para mim. Aqui, ó, Salomão, é o seguinte, fulano, lembra? Fulano foi aquele cara que me perseguiu no deserto, que foi atrás de mim, que queria me matar, então a gente precisa resolver essa situação. Beltrano, Salomão, Beltrano, lembra, ele agiu assim contra mim, ele falou isso, isso e isso e tal, então, ó, fica esperto com esse cara, não dá ouvido. Ciclano, Salomão, a gente precisa resolver. Davi começa a passar uma série de instruções para Salomão de coisas que ele ia ter que lidar, que era dele. Inimigos do rei Davi, que muito provavelmente continuariam sendo inimigos de Salomão. Vamos refazer aqui de novo o cenário, para eu refazer a pergunta para você. Você viu todas as pessoas armando contra você. Você viu aquelas pessoas que talvez te perseguiriam, te tornariam servo, talvez te matariam. Você tem agora que lidar com os inimigos do seu pai, que serão seus inimigos, que irão te perseguir talvez, que irão contra você no seu reino. Mas você agora é o rei. Você detém o poder. Você é a autoridade máxima. E você pode pedir o que você quiser a Deus. O que você pediria? Qual seria o seu pedido? Interessante isso. Salomão, então, assume o trono. Ele amava ao Senhor, o texto diz, ele amava ao Senhor, e ele seguia os seus decretos, os decretos de seu pai, Davi. E um dia, enquanto ele oferecia um sacrifício a Deus, aconteceu algo que marcaria a história de Salomão, marcaria a história da humanidade, e como que Salomão se encaixaria nessa história. E o texto diz o seguinte, está um pouquinho pequeno, gente, vocês me perdoam. Naquela noite, o Senhor apareceu a Salomão num sonho e lhe disse, peça o que quiser, e eu lhe darei. E Salomão respondeu, Senhor, tu mostraste grande amor leal ao teu servo, meu pai Davi, pois ele foi fiel, ele foi justo e verdadeiro diante de ti. Agora continuaste a mostrar teu grande amor leal, dando-lhe um filho para sentar-se em seu trono. Agora, ó Senhor, meu Deus, tu me fizeste reinar em lugar de meu pai Davi, mas eu sou como uma criança pequena, que não sabe o que fazer. Aqui estou, no meio do teu povo escolhido, uma nação tão grande e numerosa, que nem se pode contar. Dá a teu servo um coração compreensivo, para que eu possa governar bem o teu povo, e saber a diferença entre o certo e o errado. Pois quem é capaz de governar sozinho este teu grande povo? O Senhor se agradou do pedido de Salomão. Por isso Deus respondeu, uma vez que você pediu sabedoria para governar meu povo com justiça, e não vida longa, nem riqueza, nem a morte de seus inimigos, também lhe darei o que não pediu, riqueza e fama. Nenhum outro rei em todo o mundo se comparará a você pelo resto de sua vida. E se você me seguir e obedecer a meus decretos e mandamentos, como fez seu pai Davi, eu lhe darei vida longa. Salomão pede sabedoria. Salomão podia pedir qualquer coisa. Senhor, eu quero que o Senhor acabe com os inimigos. E o Senhor acabaria. Salomão podia pedir riqueza e fama. O Senhor lhe daria. Mas Salomão, ele resolve reconhecer a sua incapacidade. Ele tem humildade diante de Deus. Porque o texto diz o seguinte, olha só o que o texto diz. Agora, ó Senhor meu Deus, tu me fizeste reinar em lugar de meu pai, mas sou como uma criança pequena que não sabe o que fazer. Não sabe. Salomão, ele reconhece que ele é falível. Ele reconhece que ele não é perfeito, ele é uma pessoa frágil, que tinha um desafio gigantesco pela frente. Olha, ele tinha que substituir o seu pai Davi no reino, ele tinha que enfrentar todas as dificuldades que ele teve,
Ele tinha que governar esse povo, e Salomão era um cara jovem. Era um cara jovem. Mas ele opta em se colocar num degrau de humildade. Ou como diria alguns anos atrás, ele resolveu calçar a sandália da humildade. Salomão se coloca diante de Deus em humildade. Em humildade. Diante de desafios que enfrentamos, diante de coisas que estão para acontecer. Às vezes você está diante de uma mudança de vida, em que você vai enfrentar um novo emprego, que vai te exigir forças, que vai te exigir dedicação, e você não sabe o que fazer. E você se coloca diante de Deus, pedindo sabedoria a Deus. De repente você está de frente de situações, em relacionamentos familiares, que estão te sugando energias, ou que estão mudando a direção do seu coração, tomando o seu coração para o rumo errado. Você se coloca diante de Deus em humildade? Nós nos colocamos diante de Deus e pedimos a Ele sabedoria para saber lidar com as coisas? Ou a gente se coloca numa posição mais alta? Não, olha, está tranquilo, isso aí eu já passei, não tem problema. A gente vai seguir em frente e vai dar tudo certo. Não resolve nada. Aqui, sou eu. Salomão não faz isso. Mas Salomão, mesmo com a humildade que ele tem uma motivação no que ele vai fazer. E a motivação, a humildade dele leva ele a ter a motivação certa para lidar com o desafio que ele tem pela frente. Olha só, ele diz o seguinte: dá ao teu servo um coração compreensivo. Para quê? Para que eu possa governar bem o teu povo e saber a diferença entre o certo e o errado. Essa é uma motivação boa. Essa é uma motivação certa. Ele não pede sabedoria porque ele quer ser melhor que os outros. Ele não pede sabedoria para que ele quer única e exclusivamente se destacar e ser sempre lembrado, ou assumir o poder de maneira autoritária, em que ele apenas seja beneficiado. Ele tem uma motivação certa. Ele diz o seguinte: olha, Deus, me dê sabedoria para que eu possa governar bem o teu povo e saber a diferença entre o certo e o errado. Sabedoria para governar bem, discernir o certo e o errado. Tem uma história muito famosa de Salomão, em que ele está diante de duas mulheres que tiveram filhos, no mesmo dia, nasceram as crianças, mas a criança de uma delas morreu, e ficou só uma viva. Né? E elas estavam assim no mesmo leito do hospital, e de repente uma criança estava viva, a outra tinha morrido. Uma das mulheres olha para a outra e fala assim: opa, vou tocar essa criança aqui. Pega a criança morta, põe do lado, pega a viva, põe do lado dela. E no outro dia a outra mulher acorda e fala assim: não, minha filha morreu. Não, mas ela trocou, e vira aquela bagunça. É filho dela, é no filho, né? Não é filho dela. O filho que morreu é dela, não é dela. E Salomão vai julgar isso. E aí fica aquele jogo. Não, o filho que morreu não é meu, ela trocou. Não, o filho que morreu é dela. O meu está vivo, aquele aqui. Ó. E aí Salomão, com a sabedoria de Deus, fala assim: é o seguinte, então, vem cá, traz uma faca aqui, nós vamos cortar essa criança no meio, uma metade fica com a outra, metade fica com a outra. Qualquer um diria assim: Salomão é louco. Isso aqui não é isso não é circo, Salomão, você pegar a serra e serrar os outros no meio. Qualquer um diria assim: Salomão, o que você está pensando? Mas essa sabedoria que veio dele, que veio de Deus para ele. Porque aí, quando ele diz isso, a mulher que era mãe da criança, que estava viva, disse: não precisa cortar. Eu prefiro que ela vive e fique com ela. E Salomão então fala assim: então, dá a criança para ela, porque ela é a mãe. Henrique, tá ruim, eu vou trocar aqui. Se tiver pilha aí, você troca para mim depois. E Salomão, então ele fala assim: não, a criança é dessa mulher. Percebe a sabedoria dele em governar para o bem do povo e discernir o que é certo e errado? A humildade dele leva ele a pedir aquilo com uma motivação certa. Com uma motivação certa. E eu acredito que nós também pedimos muitas vezes sabedoria com motivação certa. Muitas vezes nós pedimos sabedoria para poder lidar com um novo emprego, como eu disse. Uma motivação certa.
Eu acredito que todos nós aqui, quando tem um desafio desse pela frente, quer fazer o seu melhor, até para honrar a Deus, até para mostrar como ser um discípulo de Jesus no seu ambiente de trabalho, para ajudar as pessoas daquele ambiente. Eu creio que muitas vezes, quando a gente pede sabedoria para lidar num relacionamento de marido e mulher, não é para que a gente se separe, é para que a gente saiba, de fato, o nosso papel e haja de acordo com aquilo que Deus nos deu, para seguir os seus ensinos, para seguir os seus conselhos. Num relacionamento de pai e filho, eu sei, dá uns arranca-rabo danado, sai até faísca, mas não acredito que seja com motivação errada. A humildade nos leva a ter a motivação certa. E até aí tudo bem. Porque mesmo diante do poder, ele segue assim, ele escolhe algo puro. Ele não quer nada que o destaque. E o que Deus faz? Deus honra Salomão. Porque o texto diz assim, o Senhor se agradou do pedido de Salomão. E por isso ele respondeu, porque você pediu sabedoria para governar meu povo com justiça, e não vida longa, nem riqueza, nem a morte dos meus inimigos, atenderei o seu pedido. E lhe darei um coração sábio e compassivo, como ninguém jamais terá. Ninguém jamais terá. Ele continua dizendo, também lhe darei o que não pediu, riquezas e fama. Nenhum outro rei em todo o mundo se comparará a você pelo resto de sua vida. Percebe como que Deus age diante das nossas decisões? E é assim também conosco, né? Da mesma maneira que foi com Salomão, é assim conosco. Salomão se coloca numa posição de humildade, reconhece que ele é uma pessoa falível. Ele se derrama diante de Deus e diz, Deus, eu sou como uma criança, me dê sabedoria. Deus fala, Salomão, cara, é isso mesmo, eu vou te dar sabedoria, porque você está com a motivação certa. Mas eu vou te dar mais do que sabedoria, eu vou te dar mais do que você me pediu, eu vou te dar fama, eu vou te dar riqueza, já que você tem sabedoria. E Salomão, é o seguinte, nenhum outro rei em todo o mundo se comparará a você pelo resto de sua vida. Salomão, um rei sábio, que governa para o bem do povo, que discerne o certo do errado, um rei poderoso. Ao longo da história, se você ler o livro de 1 Reis, você vai ver que Salomão conquistou várias cidades, ele construiu várias cidades, ele fez aquilo para que Deus o colocou ali, ele construiu o templo, ele construiu o palácio. Salomão fez coisas grandiosas, Salomão se tornou famoso, não só na sua época, mas até hoje. Salomão é o rei mais sábio de toda a história da humanidade, porque Deus o colocou nessa posição. Sim, ele teve um coração humilde, e ele teve a motivação certa, mas Deus o colocou naquela posição. Deus fez com que ele tivesse todas essas coisas. É aquilo que Deus faz comigo e com você. Quando nos colocamos diante dele em humildade, com motivação certa, quando pedimos a ele sabedoria diante das situações que estamos vivendo, ele supra as nossas necessidades. Ele supra aquilo que falta em nós. Ele nos conduz em segurança. Ele nos dá discernimento em nossas atitudes. E mais, ele faz, como eu disse mais cedo, infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos. Porque às vezes nós chegamos em locais, nós chegamos em posições, nós alcançamos a paz em relacionamentos, em amizades, no trabalho, que nunca imaginaríamos que conseguiríamos. Mas quem nos conduziu até lá? Deus. Ele faz a escolha certa. E Deus honrou a ele. Da mesma forma que ele honra a nós. Mas aí começa a ter um problema. Até aí está tudo bem. Até aí, Salomão fez tudo conforme. Salomão, supimpa. Uma vez eu fui num restaurante, e que tudo que a gente pedia,
pessoal falava assim, Senhor, excelente pedido. O senhor fez um excelente pedido. Não, eu quero um nhoque, molho bolonhesa. Nossa, muito bom, excelente. E a senhora, não, eu quero um podio a molho branco. Excelente pedido, senhora. O melhor das casas. A senhora, garçom, puxa saco, né? Mas acho que Deus foi mais ou menos assim com Salomão. Salomão, excelente escolha. É isso aí mesmo, Salomão. Excelente escolha que você fez. Segue nesse caminho. E até aí estava tudo bem. Mas Salomão começou a desgringolar assim, ó. Banguela, morra abaixo assim, ó. Colocou na banguela. Economizou a gasolina aqui. Colocou na banguela e soltou o carro e foi embora. Aí começou. Igual o carro dos Simpsons. Dos Flintstones. Igual o carro dos Flintstones. Pum, desbanguelou, foi embora. Começou a correr, espinguelou, banguela abaixo e foi embora. Começou a descer. Porque a autossuficiência de Salomão levou ele a começar a tomar decisões erradas. Eu diria que a riqueza e a fama que Deus deu a Salomão fez com que Salomão se sentisse muito cara. Eu acho que Salomão começou a escutar Roberto Carlos muito assim. Né? Esse cara sou eu. E aí aquilo começou a fazer mal para Salomão. Porque ele começou a tomar decisões a partir do senso dele e não de Deus. Talvez Salomão começou a pensar que a sabedoria que ele tinha era ele mesmo. Talvez eu diria que Salomão começou a pensar que o poder que ele tinha sobre tudo e sobre todos, e sobre como gerenciar situações, vinha somente dele. Ele alcançou o topo, foi bem sucedido. Mas Deus o colocou naquela posição. Deus o colocou naquela situação. O que acontece quando você está ansioso e preocupado com alguma coisa? O que você faz? Qual que é a sua postura? Pode falar. Ninguém faz nada. Não, vou ficar aqui, vou chorar e vou ficar assim mesmo e está tudo certo. Quando você está ansioso e preocupado com alguma coisa, vou dar um exemplo. Seu filho está doente, internado no CTI, com uma doença que está levando ele a despencar. Os médicos chegam a falar para você assim, olha, seu filho pode morrer. O que você faz? Você ora a Deus. Você põe o joelho no chão. Quando você está passando por uma dificuldade financeira, que já está te conduzindo há um tempo, e você está desesperado e não sabe como sair dessa dificuldade, o que você faz? Você ora a Deus. Deus me ajuda. Deus me dá sabedoria. Quando teu casamento está por um fio, e você não vê mais solução, você não sabe mais o que fazer, o que você faz? Quando você está desempregado, que você está vendo as contas chegando, e não entra dinheiro, e não tem como pagar, e você tem uns passarinhos dentro de casa para pôr comida na boca deles, ou você não tem nenhum passarinho, mas você tem tua mulher em casa, e você fala assim, gente, Deus me chamou para cuidar dessa mulher. Como é que eu vou cuidar dessa mulher se eu não tenho dinheiro? O que você faz? Você se coloca diante de Deus em oração. Creio eu. Eu vou acreditar que você faz isso. E aí, beleza, Deus vai ouvir a tua oração. No tempo dele, ele vai agir. Assim como ele agiu com Salomão. Eu diria que ele pode, não que ele vai, tá? Estou profetizando para a vida de ninguém aqui. Porque se não acontecer, você vai querer me matar. Mas ele pode fazer até mais do que você pediu. E aí você fica numa situação estável. Meu casamento é uma maravilha. Que coisa boa. Minha vida financeira está jóia. Estou investindo. Poxa, esse emprego, não precisa de mais nada. Esse emprego é top. A gente se acomoda. A gente se estagna. Eu diria que nesses momentos que a gente está bem, a gente não se lembra muito de Deus. A gente se esquece dele.
a gente começa a achar que isso tudo é porque nós somos capazes. Eu estou indo bem no meu emprego porque eu sou um excelente profissional. Não, eu me destaco porque eu sou um policial militar top, me dedico, treino, capacito, ensino os outros, eu sou o melhor. Se não tiver eu aqui, não vai em frente. Não, eu sou um enfermeiro, eu sei aplicar uma injeção bem, tiro o sangue que ninguém sente dor. Maravilha, ninguém reclama de mim, eu sou top. Nós começamos a confiar na nossa capacidade. Nós começamos a pensar que somos autossuficientes. E esse é um perigo muito grande. Por que a gente se esquece de Deus? Por que a gente deixa de lado aquele que nos levou a conseguir aquilo que nem nós pedimos? Salomão não pediu riqueza e fama. Eu acredito que você tem coisas na sua vida que você nunca pediu a Deus. Acredito eu que você olha para a tua vida no passado e fala assim, nossa, Deus é maravilhoso comigo. Eu tenho muito mais do que eu mereço. Mas por que então que a gente se esquece de Deus? Por que a gente acha que nós damos conta de tudo? Aonde que está aquela sabedoria que a gente pediu para lidar com as coisas quando está tudo bem? A gente precisa dela só para resolver um problema? A gente precisa dela só para sair do buraco? Para poder administrar a vida? Não. Está tudo tranquilo. Deus não faz nada. Se o Senhor não atrapalhar, já está tudo certo. Não precisa fazer nada. Deixa que eu toco o barco. A gente se esquece. A gente deixa Deus de lado. Quer dizer que Deus agora pode participar de nós, da nossa vida, nos momentos ruins apenas? É só a nossa competência que vale? Ou nós temos isso é porque nós mesmos que conseguimos fazer sozinho? Deus não fez nada antes. A gente se esquece disso? É assim ou não? É assim só comigo? Foi assim com Salomão. Porque Salomão começou a seguir caminhos que não foram aqueles que Deus colocou diante dele. Não foram aqueles caminhos que o pai orientou ele a seguir. Olha só, depois de Deus conceder sabedoria e muito mais do que Salomão havia pedido, ele diz algo muito importante. Ele diz assim, e se você me seguir e obedecer a meus decretos e mandamentos, como fez seu pai Davi, eu lhe darei vida longa. Talvez Davi prestou atenção assim, não, vou te dar sabedoria, vou te dar riqueza e fama. E de repente ele começou a cantarolar e não ouviu essa parte. Porque Deus falou muito bem para ele, olha, se você me seguir e obedecer meus decretos e mandamentos, como fez seu pai Davi, eu lhe darei vida longa. Salomão, Deus repete isso para Salomão, lembra Salomão disso. Salomão já está bem sucedido, construindo várias coisas. Salomão construiu o templo, que era para seu pai Davi construir. E Salomão construiu, e quando Salomão acaba de construir aquilo, eu diria que Deus talvez possa ter olhado para Salomão e falado assim, vou lembrar esse cara aqui, porque talvez ele pode se esquecer. Então vamos lá. Salomão, é o seguinte, Salomão. E Deus diz para ele de novo, quanto a você, olha só, se me seguir com integridade e retidão, como fez seu pai Davi, obedecendo a todos os meus mandamentos, decretos e estatutos, estabelecerei o trono de sua dinastia sobre Israel por quanto tempo? Para sempre. Pois fiz essa promessa a seu pai Davi, um de seus descendentes sempre se sentará no trono de Israel. É muito mais do que só Salomão. É a história da humanidade. Quem que é o descendente de Davi que veio para nos redimir, nos resgatar? É muito mais do que você pensa que pode acontecer na sua vida. Quando Deus nos traz os seus ensinamentos e os seus decretos, não é simplesmente para que você tenha sabedoria e faça bem as coisas que você quer para a sua vida pessoal. É muito mais do que a sua vida. É o reino dele. É o que ele vai fazer com a humanidade. Ah, Crasso, mas Davi praticamente assassinou Urias.
Ah, Crasso, mas Davi matou muita gente, Davi, Crasso. Sim. Mas Davi, em todos os momentos em que ele percebe que ele se desviou da rota, o que ele faz? Senhor, escuta o meu clamor. Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou impuro. Senhor, eu sou falho. O que seria de mim se a tua ira viesse sobre mim? A graça de Deus nos acolhe. Eu sei, nós vamos errar no caminho. Nós vamos pisar na bola. Nós vamos sair da linha. Não tem que ser regra, porque a gente precisa seguir os seus decretos e estatutos. Nós precisamos seguir os seus ensinamentos. Nós precisamos seguir aquilo que Ele deixou para nós. E Ele diz isso, Ele fala assim, olha, siga. É como um pai falando para um filho, meu filho, siga esses passos para que tudo te vá bem. Não é uma prisão, queridos. Pelo contrário, é para nos libertar de nós mesmos. Porque justamente nós somos falíveis, imperfeitos. E ele diz isso a Salomão, querido, olha, siga com integridade e retidão, obedeça aos meus mandamentos, não para que você fique preso, mas para que você tenha vida. Olha, o seu reino vai durar para sempre. Eu prometi a Davi, sempre terá um descendente seu no trono de Israel. Antes de Davi morrer, Davi também lembrou Salomão disso. Davi estava ali no leito de morte, chamou Salomão para dar aquelas instruções, e ele disse isso aqui para Davi, olha, quando se aproximava o momento da sua morte, de Davi, Davi deu as seguintes instruções a seu filho Salomão: eu vou para onde todos na terra irão algum dia, seja corajoso e seja homem, obedeça às ordens do Senhor, o seu Deus, e siga os caminhos dele. Guarde os decretos, mandamentos, estatutos e preceitos na lei de Moisés. Olha só essa parte final. Para que seja bem sucedido em tudo o que fizer e por onde quer que for. Desse modo, o Senhor manterá a promessa que me fez, se seus descendentes viverem como devem e me seguirem fielmente de todo o coração e de toda a sua alma, sempre haverá um deles no trono de Israel. Essa era a promessa de Deus. Pergunta: Israel conseguiu? Salomão conseguiu? Por quê? Nada muda os traços da queda em nós, desde Adão e Eva. Mas a graça de Deus é abundante. E quando nós nos colocamos diante dele, a seguimos seus preceitos, a seguimos seus princípios, ele nos conduz em segurança. Para que tudo vá bem. Mas para que a gente tenha consciência que não vem de nós, mas vem dele. Salomão se esqueceu disso. Nós nos esquecemos disso. Eu diria o seguinte, que tempos de realização e prosperidade são muito mais perigosos do que tempos de privação e adversidade. Porque quando você está vivendo privação e adversidade, você se quebranta, você se coloca diante do Pai, você dobra o seu joelho no chão, você ora a Deus, você pede a Deus, Deus me ajuda, Deus eu não sei o que fazer, Deus me dá sabedoria, Deus como que eu vou resgatar meu casamento, Pai, eu não tenho mais criatividade para saber o que fazer, Pai, como que eu vou reatar o meu relacionamento com meu filho? Eu não sei como lidar com meu filho, eu não sei educar o meu filho. Deus, como que eu vou reatar a minha amizade? Eu tenho agido errado com as pessoas, eu tenho sido grosso, eu tenho sido rude, eu não sei manter as pessoas ao meu lado. Deus, como que eu vou fazer isso? Tempos de privações e adversidade te deixam com o coração mais quebrantado. Mas quando chega a realização e a prosperidade, é um risco muito grande. Porque a tendência é a gente pensar que nós conseguimos chegar ali, ou resolver aquele problema, porque nós somos capazes, por nós mesmos.
Salomão deixou isso tudo de lado. Tudo. E embora ele fosse um rei poderoso e tivesse construído tudo isso, e tudo que ele fez e toda a sua sabedoria pudesse ofuscar esse lado sombrio dele, as decisões que ele passou a tomar para Deus não foram ofuscadas. Salomão ele começa a fazer uso de trabalho forçado para os seus projetos ambiciosos de construções. Ele começa a usar as pessoas, forçando elas a trabalhar, tornando as pessoas escravos, para que pudessem construir as suas obras, para que pudessem levar em frente aquilo que ele tinha planejado. Ele começa a ostentar a sua riqueza. Tudo bem, Deus deu fama e riqueza para ele, mas aí Salomão começa a andar no seu camelo Ferrari nas ruas de Jerusalém, acelerando o seu camelo para lá e para cá. Salomão começa a usar os seus relógios de ouro de Ofir. O texto diz que a prata se tornou comum nos tempos de Salomão. Salomão começa a ostentar as coisas que ele tem, mostrando assim, olha o que eu tenho. Eu sou o rei mais rico. Eu sou o rei mais poderoso. Mas aí a coisa começa a ficar pior. Porque, lembra que o texto diz assim, Salomão, siga os meus princípios para que você permaneça fiel a mim. Salomão começou a pegar pesado. Porque ele não se opôs às adorações que o seu povo ia fazer a Deus nos locais em que outros deuses eram adorados. Crasso, preconceito bobo que é isso. Não, é porque isso era um risco muito grande. Aquilo podia levar aquelas pessoas a viverem um sincretismo religioso tremendo. Misturar uma coisa com a outra. E aí isso leva a pessoa a não ser fiel a Deus. Mas ser fiel a uma religião. Ser fiel a atos, ser fiel a rituais. Percebe o risco que começa a acontecer? E Salomão não se opõe a isso. E aí fica pior ainda. O trem desengregola mais ainda. Porque Salomão ele toma para si muitas esposas. O texto diz 700 mulheres. 300 concubinas. Homens, como é que é lidar com uma? Mulheres, desculpa, mas eu não posso perder essa piada. Se uma já é complicado, imagina 1000. E Salomão, ele casa com muitas mulheres, ele toma assim, para si muitas mulheres. Esses dois últimos pontos são muito graves, porque eles levaram aquele povo a uma idolatria. Eles conduziram aquele povo a idolatrar algo que não era Deus. Deus já havia alertado os israelitas sobre isso. Eu não sei se eu coloquei aqui, mas lá em 1 Reis, no capítulo 11, no verso 2, diz o seguinte, fala assim, o Senhor havia instruído os israelitas claramente. Ele disse assim, não se casem com mulheres dessas nações. Essa orientação veio a Deus, o povo do Êxodo, antes de entrar na terra prometida, que eles iam conquistar outras nações, e Moisés fala bem claro assim, Deus diz o seguinte, gente, não se casem com as mulheres daquelas nações. Por quê? Porque aquelas mulheres adoram outros deuses. Aquelas mulheres vão levar o coração de vocês diante para o Deus de vocês, vão tornar vocês infiéis. E aí esse texto é citado de novo aqui em 1 Reis, diz assim, não se casem com mulheres dessas nações, pois elas desviarão seu coração para os deuses delas. Davi pisou na bola, Salomão pisou na bola aí. Porque, olha só, quando Salomão era idoso, elas o induziram a adorar outros deuses. Em vez de ser o quê? Dá para ler aí? Inteiramente fiel ao Senhor, seu Deus. Qual que é o primeiro mandamento? Percebe o que Salomão está fazendo? Salomão está deixando de ser fiel a Deus. O que Deus disse para ele lá atrás? Se você permanecer fiel a mim, se você seguir os meus preceitos, se você seguir os meus passos, é para o seu bem. Talvez Deus nesse momento queria pegar Salomão
pelo ombro assim, ó, carinhosamente. Ah, não vou conseguir. Pega no ombro de Salomão, põe a mãozinha no ombro. Salomão, querido. O que você está fazendo? O que você está fazendo, cara? Você está deixando de ser fiel a mim. Deixa eu te dizer uma coisa, não foi você que chegou aí com suas próprias pernas. Eu te coloquei no lugar que você está. É por mim que você está aí. O texto continua dizendo assim: com isso Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor, recusou-se a seguir inteiramente o Senhor. Inteiramente o Senhor. Salomão amou muitas mulheres. E isso tomou seu coração e o levou para distante. Tudo bem, talvez você não ama muitas mulheres. E acho bom mesmo. Mas talvez você tenha ídolos na sua vida. Ídolos que levam o seu coração para distante de Deus. Não sei. Trabalho. Dinheiro. Status. Querer ser reconhecido por todos. Querer ter fama. Querer ser bem visto pelas pessoas. Ser orgulhoso. Se achar importante o bastante, né? Infalível. Isso são coisas que distraem o nosso coração. Isso são ídolos que nos levam para distante de Deus. São ídolos que nos fazem deixar de ser fiel ao Deus que nos colocou onde estamos. São ídolos que nos levam a deixarmos de ser inteiramente fiéis ao único Deus soberano. Toda a sabedoria que foi concedida a Salomão, a partir dessa fase de sua vida, começou a ser jogada fora. Salomão havia se esquecido de Deus. Havia se esquecido de Deus. Mas depois disso vêm as consequências. O Senhor se irou com Salomão por ele ter feito isso. Por ele ter se desviado dele. Ele tinha advertido Salomão para que não adorasse outros deuses, mas Salomão se esqueceu de Deus e adorou outros deuses, e toda a sabedoria foi embora. Quando eu digo toda a sabedoria foi embora, aqui eu faço uso de um teólogo dos tempos atuais, que quem faz o drama das Escrituras aqui conhece ele, Michael Gorin. Ele diz o seguinte: a sabedoria começa com o temor do Senhor, isto é, com profunda reverência pelo Senhor como Deus, Criador e Redentor. Essa é a verdadeira sabedoria, começa aí. Se você não teme a Deus, se você não reconhece o Deus como seu único Deus e Criador e Redentor da humanidade, acabou, não tem sabedoria. Qualquer coisa fora disso não vem mais. Não vem mais sabedoria. Começa aí. Salomão se esqueceu, você e eu, e muitas vezes nos esquecemos disso. E aí vem a consequência. Por isso o Senhor lhe disse: uma vez que você não cumpriu minha aliança e desobedeceu a meus decretos, certamente eu tirarei de você o reino e o entregarei a um de seus servos. Quantas vezes você e eu já passamos por isso, de termos que lidar com as consequências dos nossos atos, em que nós achamos que estávamos fazendo aquilo que deveríamos, mas na verdade estávamos agindo longe daquilo que Deus esperava de nós. Quantas vezes você se prostrou diante de Deus, pedindo a Ele sabedoria, para lidar com tudo isso que a gente falou aqui já essa manhã, e que eu sei que muitos de nós temos passado hoje, e em tempos bons, você se estagnou, você achou que podia fazer as coisas por si mesmo. Você achou assim: não, tá legal, aqui eu dou conta, não preciso mais de Deus. Deus já me ajudou lá, mas Deus aqui agora já está comigo. E aí você teve que lidar com as consequências
das decisões que você tomou. E o quanto essas consequências não foram só para você, mas foram para as pessoas que estavam ao seu redor também. Deus não está falando só de Salomão aqui. Tirarei de você o reino e entregarei um de seus servos. Se o Deus fosse de fato castigar Salomão, como ele pode castigar, extinguiria aqui o reinado da linhagem de Davi. Acabou. Não tem mais. Se ele quisesse fazer isso, não teria nem Jesus. A humanidade, se lascava. Mas Deus é gracioso e bondoso. E a história continua aqui. Ele fala, tudo bem, Salomão, você pisou na bola, mas eu prometi ao seu pai que sempre haveria um descendente no seu reino. Eu não vou entrar nessa história, senão eu vou ficar aqui mais 1h30 pregando sobre Davi e vocês vão me bater. Mas fato é que Salomão teve que lidar com as consequências. Nós somos assim também, experimentamos a realização, a prosperidade, deixamos de lado tudo que foi concedido a nós e passamos a andar com as nossas próprias pernas, pensando que foi a gente mesmo que conseguiu se colocar naquela posição. E aí a gente enfrenta as consequências das nossas decisões. Mas, caminhando aqui para a nossa reflexão, para o fim da nossa reflexão, dá uma lida depois em 1 Reis, se você continuar esse texto ali, do capítulo 11, poucos versos à frente desse que eu estou encerrando, você vai ver que Deus é gracioso e misericordioso e a graça dele ela é abundante. E ele fez com que continuasse os descendentes de Davi no reino, até chegar em Jesus. Dá uma lida depois de 1 Reis, mas, olha, como que a sabedoria começa? Olha aqui. Com o temor do Senhor. Queridos, não adianta você tentar buscar sabedoria em outra coisa que não no temor a Deus. Não adianta você querer fazer como Salomão. Nós somos falhos. E não dá para seguir com as nossas próprias pernas. Nossas decisões são caídas. Momentos de adversidades, eles nos levam a nos colocar diante de Deus. Mas também em momentos de realizações e prosperidade, a gente precisa se lembrar de que é Ele quem nos conduziu até ali. Tudo provém dEle. Tudo que você é, tudo que você tem, tudo que você conquistou, provém dEle. Não é de você mesmo. Olha, seja humilde. Reconheça a sua posição. Reconheça que Deus é um Deus supremo. Sim, Ele pode fazer tudo por você. Então não se esqueça dEle. Olha que interessante que diz Deuteronômio, capítulo 8, do verso 11 ao 14, aí eu encerro aqui. Tenham cuidado para que em meio à fartura não se esqueçam do Senhor seu Deus. E desobedeçam aos mandamentos, estatutos e decretos que hoje lhes dou. Quando ficarem satisfeitos e forem prósperos, quando tiverem construído belas casas onde morar, e quando os seus rebanhos tiverem se tornado numerosos e sua prata e seu ouro tiverem se multiplicado, junto com todos os seus bens, tenham cuidado. Não se tornem orgulhosos. E não se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os libertou da escravidão na terra do Egito. Não se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que tem te conduzido ao longo da história. Não se esqueça do Senhor, o seu Deus, que tem te levado a superar as dificuldades que você tem enfrentado. Não se esqueça do Senhor, o seu Deus, que tem resgatado a sua vida dia após dia, que tem moldado o seu caráter, que tem restaurado o seu casamento, que tem restaurado a sua vida financeira.
Não se esqueça do Senhor, o seu Deus, que tem feito de você um profissional excelente. Não se esqueça do Senhor, o seu Deus, que tem feito de você uma pessoa influente em meio às suas amizades. Sabe por quê? Tudo é para a honra e glória dele. A sabedoria começa no temor a Deus. Sendo assim, qual tem sido a sua motivação com a sabedoria que pede a Deus? Espero que ela tenha sido boa. Eu acredito nisso. Siga com humildade. Siga reconhecendo quem você é diante de Deus. Siga com a consciência de que você é falível, é pecador, é falho, é imperfeito. Humildade nos conduz a termos a motivação certa. Você tem consciência de que tudo o que você tem ou é vem de Deus? Nós cantamos aqui, me derramar, dizer que sou grato. Às vezes eu me pego em casa orando e pensando assim, Deus, eu não preciso disso tudo. Eu tenho muito mais. Muito menos do que isso seria bom para mim. E falo isso de coração puro, tá? Porque eu creio que nós temos de fato muito mais do que nós precisávamos. E quando eu falo isso, não falo de bem material, não. Eu falo de saúde. Sabe, eu falo de relacionamentos. Também. Eu falo de pessoas ao nosso lado. Eu falo de um Deus que cuida de nós constantemente. Você tem reconhecido que isso é tudo dele? E que em gratidão e amor você continua seguindo a isso tudo? E por fim, você tem mantido a sua sabedoria, temor a Deus, mesmo em tempo de realização e prosperidade? Queridos, esses tempos são tempos bons que a gente desfruta, mas ao mesmo tempo são tempos perigosos. Não deixe seu coração se desviar. Mantenha-se fiel a Deus. Mantenha o seu temor a Deus, independente que você esteja vivendo, mesmo que tudo esteja bem. Lembre-se o seguinte, Tiago diz: se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem, pelo contrário, o seu temor a Ele o conduzirá sempre. Feche seus olhos. Pai, obrigado porque a Tua graça e o Teu imenso amor e a Tua misericórdia, Pai, nos conduzem sempre em tempos de adversidade e de privações, mas também em tempos de realizações e prosperidade, Pai. Nós reconhecemos que somos imperfeitos, Pai, que somos falhos. Isso faz parte da nossa natureza, Pai. A nossa natureza caída. Nós reconhecemos isso, Senhor. Somos falhos, por isso nós precisamos de Ti, Pai. Mas eu te peço, Pai, em nossa fraqueza, nos ajude a não desviar o nosso coração de Ti, Pai. Que nós possamos permanecer fiéis ao Senhor. Isso nos liberta, a Tua graça nos liberta, Pai. A Tua graça vem trazer a nós aquilo que nem nós sabemos que precisamos direito. Por isso nos dá um coração quebrantado para reconhecer isso, Senhor. Que precisamos de Ti. Sem o Senhor não somos nada. Pai, nos dá um coração quebrantado, para que mesmo em meio de momentos bons e estáveis, em que tudo está bem, nós possamos nos lembrar de Ti, Pai.
Que a gente não se apegue em nossa própria sabedoria. Tudo está desordenado, Pai. A gente possa se apegar em Ti, no temor a Ti, Pai. E que isso seja a nossa base para caminhar em meio aos desafios e em meio aos tempos bons, Senhor. Que tudo seja não para nós, não só para a nossa vida, porque nós sabemos que isso impacta muito mais do que só a nós mesmos, mas que seja sempre, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome, que seja para o Teu reino e para todo sempre. Amém.